leitor tem um mundo que é só dele, que no máximo quem participa são marca-páginas e os fones de ouvido. Nosso episódio de hoje vai te trazer em uma viagem literária para falar sobre como é o mundo do leitor, porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em prosa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu tenho uma convidada aqui super literária, apaixonada por livros. Seja bem-vinda, Ingrid. Oi gente, prazer estar aqui com vocês. Bem, hoje eu trouxe a Ingrid para falar sobre um assunto muito novo aqui que a gente nunca comentou antes, que é sobre literatura, especificamente o mundo particular do leitor. Obviamente a gente sabe que todo leitor ele é carregado de manias, de um mundo que é só dele, um mundo particular e único e que ele cria só para si. E tem também, obviamente, as ressacas literárias e um quero mais que fica após todo livro, toda leitura. Bem, e hoje eu já trouxe a Ingrid aqui porque eu sei que ela gosta muito de ler e eu acredito que, assim como eu, ela é carregada de manias e de histórias interessantes. E eu gostaria de saber, Ingrid, em que momento aqui, pra gente já começar, que você desenvolveu esse gosto, assim, pela literatura, pela leitura? Quando você notou que era o seu momento? Então, Dai, eu comecei bem pequena. O meu pai, ele tinha esse costume de tomar café numa cafeteria que tinha no shopping do meu bairro. E essa cafeteria tinha uma seção de livros infantis. Eu imagino que para as crianças poderem ter alguma coisa para fazer enquanto os pais tomavam café. E eu sempre fui apaixonada por essa seção. Aí o meu pai percebeu isso e ele comprou um livro da Narizinho, na época, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim, dessa seção. E foi meu primeiro livro que eu tenho na minha coleção até hoje. Aí eu continuei lendo alguns livros infantis por alguns anos, porque eu era bem pequena nessa época, eu tinha uns 8 anos. E quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, um amigo meu da escola me emprestou o primeiro livro da série do Percy Jackson. E eu lembro que eu li esse livro em 2 dias, eu fiquei completamente apaixonada e eu não parei mais. Eu emprestei pro meu irmão ler, eu fiz a minha prima ler e acabou virando meio que esse consumo em família desse gênero. Entendi. É legal que seu pai tenha te influenciado de alguma maneira, né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais os pais dando primeiro aparelho eletrônicos aos filhos e deixando esses costumes de lado, né? E é bastante interessante. Eu confesso que, assim, o meu primeiro livro mesmo que me fez abrir os olhos, de que eu gostava muito de ler, foi Fallen, não sei se você conhece. Conheço. Não é um livro muito leve pra você começar, não, mas foi por ali que eu comecei. Acho que foi a capa e depois eu gostei de entrar aí nesse mundo. Olha, eu acompanho muitos sites de literatura, não sei se você também acompanha alguns canais no YouTube. Você conhece, assim? Com certeza. Então, também participo de clube do livro, né? Que eu acho que é essencial para todo leitor. E também sou uma leitora voraz, assim como você. E eu gostaria de saber se você tem alguma mania de quem lê, porque existem algumas que a gente sabe. Olha, eu tenho algumas. A primeira delas é que eu gosto muito de ler marcando as partes que eu leio, os trechos. Eu uso muito post-it, não em todos os livros, mas nos livros que eu sei que logo de cara vão me marcar mais, ou que ao longo do livro eu percebo que eu tô gostando muito dele, eu vou sublinhando de lápis e colando post-it. E eu tenho essa mania muito ruim, inclusive, não façam isso, mas eu sempre li muito durante as aulas. Não sei porquê, mas tinham aulas específicas, principalmente no meu ensino médio, que eu lia demais. Isso já me colocou em muito problema com o professor, porque ao invés de estar prestando atenção, eu estava lendo. Mas não sei porquê, eu me concentro muito bem quando tem barulho em volta. Então, às vezes, eu leio escutando música também. É uma mania interessante. Muita gente diz que não consegue se concentrar. Eu também só consigo ler se estiver tocando alguma música.
E leio também no transporte. Você lê no transporte? Leio. Hoje em dia eu leio menos. Hoje em dia nunca, né? Por causa da pandemia, mas antes eu lia menos. Eu acho que porque eu passei a carregar mais coisas comigo e os livros estavam ficando um pouco pesados. Mas quando eu tenho um livro um pouco menor, eu ainda leio sim, muito no ônibus. Engarrafamento, então. Só quem vive no Rio de Janeiro sabe. Eu vou te recomendar uma coisa que é muito boa, que é o Kindle. Não sei se você já conhece, né? Acho que sim. Conheço, eu tô doida pra comprar um. Olha, super te recomendo, principalmente nessa questão do peso, né? O Kindle, ele como é pequeno, ele quase não pesa nada. Ele é ótimo para quem gosta de ler no transporte, para quem vai viajar e quer levar o livro. Então, assim, é um baita recomendo e é um baita achado, né? Então, fica aí a dica para você e para todos os ouvintes do Introsa que também gostam de ler e não querem passar por esse perrengue. Ingrid, como eu te conheço, né? Eu sei que você faz jornalismo e eu gostaria de saber se esse seu hábito, assim, pela leitura te ajudou muito em questão do curso. Sem dúvida alguma. Principalmente, a primeira coisa que me vem à cabeça foi assim que eu entrei, a quantidade de conteúdo que é jogado na gente como calouro, né? É uma transição muito diferente, né? Do ensino médio ou do cursinho preparatório, que foi o meu caso, para a faculdade, para o primeiro semestre. Então, por eu já ter um hábito melhor, eu conseguia, por exemplo, ler os textos da faculdade no transporte público. Então já era um tempo que eu economizava, porque ao invés de eu passar 1h30 no ônibus sem fazer nada, eu podia adiantar. E por eu ter esse hábito de leitura, eu sabia que eu conseguia ler bem em ônibus, que algumas pessoas não conseguem. E eu acho que também, quanto mais a pessoa lê, na minha opinião, mais contato e mais facilidade ela tem com a escrita também. Então, eu com certeza peguei muitas coisas dos meus anos de leitora e eu levei isso para minha escrita jornalística. Não sei se algum dos meus professores amaram isso, mas definitivamente uma característica que você consegue perceber de cara, assim, nas minhas matérias. É interessante. E realmente, porque assim, a gente que tá no mesmo barco aí fazendo jornalismo, a gente sabe como é que é complicado se você não tiver uma boa bagagem escrita, né? O português, ele é mais do que fundamental e, acima de tudo, a gente tem que saber também ter uma criatividade, né? Porque quando você lê, você acaba entrando num mundo ali que parece que é só seu. Então você acaba descobrindo muita coisa, você acaba pegando muita ideia. Então, pra gente que trabalha com isso, é sempre essencial, né? Então, acho interessante esse ponto. Não só para quem faz jornalismo, mas acho que qualquer área, assim, você ter o hábito da leitura é muito bom. Eu acompanho muito a Natália Arcuri e eu acredito que uma das coisas que mais me marcou, assim, que ela falou é que não é nenhum tipo de desperdício de dinheiro, muito pelo contrário, é um tipo de investimento você usar o seu dinheiro tanto para cursos quanto para leitura, né? Então, acho que é uma dica muito válida também. Mas, uma coisa aqui que é curiosidade e é muito importante, assim, comum de quem lê. Você é desapegada, assim, no empréstimo? Você empresta o livro para alguém? Você não tem nenhuma mania, assim, de apego? Olha, eu sou aquela apegada, um pouco desapegada. Eu, eu tenho uma quantidade considerável de livros que eu venho juntando tem muitos e muitos anos, desde os meus 11 anos, mais ou menos, que eu comecei a sério a pedir livros, né, por exemplo, de Natal, de aniversário. Mas eu tenho alguns queridinhos que eu não empresto, que não tem como. Ele é uma prateleira inteira da minha estante, da mesma autora, que é a Cassandra Clare. Eu não empresto, porque são os meus livros favoritos, ela é minha autora favorita. Mas os outros, eu já emprestei para algumas pessoas, eu empresto para amigos meus o tempo todo. Eu nunca emprestei para uma pessoa que eu não conhecesse, até porque eu não conhecia, mas eu também tenho um pouco de medo de eu nunca mais ver o livro de volta. Mas se for um livro assim, tranquilo da minha estante, que eu gostei, mas que não é o meu favorito, eu não tenho problema não. Mas agora Cassandra Clare, não dá, gente. Ajudem a autora e comprem a versão de vocês. Ou então, a gente compra no Kindle, entendeu? A gente procura em uma versão e-book, que é mais barato. Compartilhar, né? Pra não ter que emprestar.
Sim. Se for uma pessoa que eu confio muito, eu acho que eu emprestaria. Nunca ninguém me pediu, porque todo mundo que eu Aham. conheço que gosta dessa série já leu. Uhum. Mas leu antes de mim, inclusive. Mas confesso que eu tenho um certo medo de emprestar esses livros. Eu também tenho um pouco desse receio, assim. Os únicos livros que eu emprestei nessa vida foram só 3. E assim, um veio amassado e foi assim, uma das minhas melhores amigas que amassou ele, então eu fiquei, tipo, sem falar direito com ela por uma semana. Fiquei muito triste. E um foi pro meu tio, que ele demorou muito a devolver, então eu já fiquei nervosa. E o outro foi pra você, inclusive foi o meu livro favorito. Então, assim, acho que você pode se sentir especial, deixo afirmado aqui. Mas eu também fiquei com muita saudade, porque assim, quem lê sente falta, sente um vazio ali no meio da estante. Então, não sei como é que é esse sentimento que você tem. Mas, deixa eu te falar, você disse que tem uma estante. Você é do tipo que lê tudo e compra mais pra ler também? Ou você é do tipo que não leu e só vai acumulando ali? Olha, eu queria muito ser a primeira opção, mas infelizmente eu tenho um problema e sou a segunda. Eu confesso que tem muitos livros não lidos na minha estante. Tem mais livros lidos, obviamente, mas principalmente durante a pandemia, eu acumulei muitos livros, né? Teve muita promo rolando por aí e eu ganhei muitos livros também de parentes e amigos meus que estavam diminuindo a coleção deles e acabaram me dando. Então tem muito livro na minha estante que precisa ser lido. Isso vai me impedir de comprar mais? Com certeza não. Inclusive eu tenho, tipo, meu carrinho da Amazon tá cheio, eu só não finalizei a compra. Mas eu tô tentando me controlar, porque eu tenho que ler pelo menos alguns que estão aqui na minha lista de leituras imediatas antes de eu comprar mais. Sim. Eu já tô só aqui, nossa, vem vacina, vem Bienal esse ano, mas eu tenho livros da Bienal de 2019 que eu ainda nem li. Então, Sim, eu também. exatamente. Bem-vindo ao clubinho, Ingrid. Eu tenho uns 3 aqui ainda que eu não li. Eu prefiro não contar, sinceramente. Mas a gente sempre acaba. É porque, assim, livro normalmente, apesar das pessoas acharem que não, são coisas caras. Inclusive, até e-book costuma ser um pouco caro, dependendo do livro. Então, quando a gente vê promoção, a gente sai comprando. A gente não tá nem aí que tem uns 100 pra ler ainda no e-book, ou então na prateleira, mas a gente só compra. E é uma coisa interessante, né, também, essa questão do consumo. Mas aqui, voltando para o nosso bate-papo sobre experiência e tudo mais, do nosso mundo particular do leitor, eu queria saber, assim, porque a gente sabe que ler traz muitas experiências, né? Traz costumes, você já falou aqui dos seus hábitos, mas eu queria saber se o seu hábito da leitura, né? Esse hábito que você criou, ele te mudou de alguma forma. Olha, eu acho que foi a coisa na minha vida que mais me mudou. De verdade, porque eu sempre fui, assim, uma criança muito sociável, por assim dizer, né? Muito empolgada, quem me conhece sabe que eu amo falar. Sim. Mas, mas essa experiência, né, da leitura, esse hábito da leitura, acabou me aproximando de algumas outras coisas que eu não tinha contato. E até pessoas que eu nunca teria conhecido se não fosse pelos livros que eu li. Né? Eu tenho amizades que surgiram em grupos de Facebook sobre determinados livros. Eu tenho amizades que se fortaleceram porque a gente descobriu que tinha gostos em comum de livros. Pessoas que eu nunca teria, assim, imaginado que eu seria tão parecida. E também me mudou muito na questão da minha escrita, porque eu sempre fui uma pessoa cheia de ideias, só que eu não tinha o hábito de passar elas para o papel. E depois que eu comecei a ler, assim, regularmente, né, frequentemente, eu passei a escrever muito mais. Chegou uma época que eu escrevia muito mais do que eu lia. E isso com certeza foi influência de eu ver tantos autores que eu gostava e eu consegui perceber, tal autor escreve desse jeito, essa autora puxa mais para a terceira pessoa, a escrita dela é mais detalhista. E entender qual deles eu me identificava mais. E
com qual deles eu queria parecer, né, na forma da escrita. E isso me ajudou desde, assim, organizar, né, as minhas ideias, a prestar o vestibular, a hoje em dia na faculdade. Então, eu acho que ter tido essa experiência desde muito nova e ter construído isso, né, porque ninguém nasce leitor, né? É uma coisa que você vai desenvolvendo. Ninguém começa a ler, né, alfabetizado e sai lendo as Crônicas de Nárnia, por exemplo. É uma coisa gradual. Então, eu ter começado nova, né, como criança, e ter crescido aos poucos nesse universo, indo lendo aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, para mim foi, acho que a coisa que mais contribuiu, assim, para quem eu sou. Mas aqui falando sobre isso ainda, né? Sobre essa questão de você ler, de você criar novos hábitos, você falou muito sobre essa questão de inspiração na escrita. Já te passou pela cabeça algum dia ser escritora? Nossa, várias e várias vezes. Inclusive, quando eu era bem criança, assim, eu não visualizava o jornalista como escrita, né? Porque quando criança eu não tinha hábito de ler jornal. Então, para mim, o jornalista era o que eu via na TV, no telejornal, etc. Então, quando as pessoas diziam, né, para mim que, nossa, você tem muita cara de quem vai ser jornalista, eu falava, claro que não, eu vou ser escritora, porque eu não entendia que eu poderia ser jornalista voltado, né, pro âmbito impresso. Mas eu já comecei a escrever livro, aí parei. Isso com uns 14 anos, porque era horrível. Eu tenho esse arquivo até hoje, eu leio, me dá uma vergonhazinha interna. Aí comecei a escrever outro, parei. Uma amiga minha me convenceu a postar. Eu tinha escrito uns 4 capítulos de uma história na minha fase que eu realmente comecei a amar os livros da Cassandra Clare. Então eu meio que comecei a escrever, na verdade, algo nesse mesmo, assim, universo mitológico que ela criou. E a minha amiga me convenceu a postar no Wattpad. Eu acho que eu postei 4 capítulos e eu parei. E aí depois eu comecei a escrever outro e parei. Nessa pandemia, eu tô tentando voltar aos poucos e, tipo, realmente construir a história, começar com a minha linha do tempo, fazer tudo certinho antes de pular pra escrita. Não sei como isso vai ficar, mas eu tenho esse sonho muito grande de um dia eu publicar alguma coisa que eu escrevi. Sim. Eu, inclusive, escolhi o jornalismo exatamente por isso, né? Na minha cabeça, vou ser reconhecida, aí eu publico o meu livro. Acho que isso passa muito pela cabeça da gente, né? Acho bem interessante. Bem, todo leitor tem sempre um personagem favorito. Eu acho que isso é um grande fato, assim, que ele guarda pra vida num potinho. Eu tenho a minha, que é a Bailey de O Verão que Mudou a Minha Vida, da autora Jane Han, que escreveu, obviamente, Para Todos os Garotos que Amei, que com certeza muita gente conhece, né, que virou filme. E já queria saber, você, Ingrid, você tem algum personagem assim favorito que te marcou? Olha, eu confesso que isso pra mim é uma das coisas mais difíceis. Eu consigo apontar o meu livro favorito, mas agora personagem é tipo pedir pra uma mãe escolher qual filho ela gosta mais. É muito difícil. Eu adoro, né, a personagem que você falou, inclusive foi esse o livro que você me emprestou, que é muito bom, eu li a trilogia, mas se eu fosse escolher se fosse aquela situação, olha, todos os personagens que você tem na sua estante, assim, sei lá, vão ser apagados da existência. Você precisa salvar um. Se eu tivesse que salvar somente um, eu acho que seria o Magnus do universo da Cassandra Clare, que é as Crônicas dos Caçadores de Sombra. Que não é só um livro, né? Ela começou como uma série, essa série foi aumentando, aí ela escreveu outra trilogia, tá na terceira ou quarta trilogia agora, vários livros complementares, loucura. Mas ele é aquele personagem que se eu pudesse eu embrulhava, colocava num potinho e guardava para sempre, para ser protegido de todo o mal e sofrimento do universo. Porque eu simplesmente amo. Não tem uma vez que o nome dele apareça em alguma página de qualquer um dos livros desse universo literário e que eu não automaticamente comece a rir ou a sorrir
às vezes chorar, porque ele tem umas cenas bem tristes, mas geralmente eu começo a rir. Então, ele é um ícone de personagem, eu amo ele incondicionalmente. E a gente sabe que, inclusive, virou série, né? Aí que fica a polêmica agora que eu quero jogar pra você. Você é do tipo que primeiro lê o livro e depois assiste a série ou o filme? Ou o contrário? Olha, geralmente eu leio o livro e depois eu vejo a adaptação. Óbvio que nem sempre isso funciona. Quando eu vi, por exemplo, você deu o exemplo de que a Jenny Han escreveu Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse eu vi o filme porque eu tinha que fazer um trabalho. Assim que eu terminei de ver o filme, eu assisti ele de novo. Quando eu terminei a segunda vez, eu fui direto ler o livro. Eu comprei o e-book e fui ler. Então, para mim, é um pouco mais difícil ver a adaptação sem ter lido o livro. Eu fico achando, será que isso está sendo fiel à história? E eu tenho o trauma Percy Jackson, né? Porque eu vi o filme do Percy Jackson aleatoriamente numa sessão da tarde, eu acho, algo do tipo. E eu nem me tocava que aquilo era um livro. O meu irmão mais velho já tinha visto o filme e falou: eu acho que tem uma série literária. Aí um amigo meu da escola comentou comigo e falou: não, você tem que ler o livro, Ingrid. O filme é horrível comparado ao livro. Quando eu li, eu falei: gente, o que fizeram com aquele filme? Por que adaptaram dessa forma, sabe? Então ele me traumatizou um pouco. Então eu tento ler antes de Sim. assistir. Eu confesso que depende muito, não vou mentir aqui nesse podcast jamais. Mas um exemplo claro, assim, que eu preferi ler o livro para depois ver o filme. E aí que eu já começo a entender um pouco a cabeça das pessoas que sempre falam que, nossa, o filme ou ele vai sempre aumentar ou diminuir alguma coisa, foi After. Assim, para mim foi a gota d'água em todos os sentidos. E eu falo para todo mundo que, nossa, o filme não mostra nem 1% do livro, e essa é a verdade. Então, fiquei um pouco receosa, né? Deixa eu sei se você já acompanhou After, já leu ou viu. Já eu. Olha, não é uma coisa que eu me orgulhe muito, porque né, eu acho que você concorda comigo que ele é um livro extremamente problemático. Né, e é um livro que romantiza muitas coisas que não deveriam ser romantizadas em hipótese alguma. Então, mas eu li esse livro, eu era nova, assim. Eu devia ter uns 14 ou 15 anos quando eu li After. E eu não tinha cabeça para perceber o quão errado era aquilo, né? O quão inaceitável eram algumas atitudes dos personagens. Eu sabia que assim não era bom, não era saudável, mas eu não tinha noção do quão grave algumas coisas eram, né? O quão assim psicologicamente falando, né? Esse livro é um pouco transtornado, né? Sim, é um pouco ele aborda coisas importantes, com certeza. É um livro bom, sim, eu li dois, então eu li os dois primeiros, tipo, direto, um seguido do outro, então alguma coisa na leitura prende. Só que eu acho que ele defende atitudes que não deveriam ser defendidas, né? Atos e também tipo, pensamentos dos personagens e ações deles em relação às pessoas que eles amam, que não é um tipo saudável de amor. Mas eu vi o filme muito tempo depois que saiu. Uma amiga minha viu antes de mim e ela falou: Ingrid, o filme em comparação ao livro, o filme é nada. Assim, o filme ele pegou tudo aquela parte problemática do livro e ele diminuiu assim de 20 para 2. Mas e eu senti também que muita coisa em relação ao como eu imaginava os personagens mudou, não fisicamente, porque eu nunca me apeguei muito a isso, mas muito a questão de como eu achava que a personalidade e a postura dos personagens seriam, né, na minha cabeça de leitora. Mas eu fico feliz que eu li o livro antes, porque
né, eu consegui crescer esse pensamento na minha cabeça de que algumas daquelas atitudes não são aceitáveis, mas o filme com certeza, tipo, diminuiu muito, e talvez isso seja uma coisa menos pior, porque tem realmente muitas coisas no livro que eu acho que no filme teria uma magnitude muito maior e poderiam passar essa ideia de que aquele tipo de relacionamento é bom para pessoas muito novas, sabe? Com certeza. E muito gatilho também, né? Ainda tem isso ainda. Aqui pra gente encaminhar para encerrar, a gente sabe que no período de pandemia foi necessário a gente se distrair, e se distrair muito. E a gente sabe também que existem livros que todo tipo de leitor deveria ler, assim, é quase como se fosse um livro obrigatório. Então eu já queria que você desse 2 dicas aqui. Primeiro, você falar, obviamente, qual livro leve que você indica para esse período ainda, para quem ainda está cumprindo isolamento social e que precisa se distrair. E que para você, qual livro que é, assim, obrigatório que todo leitor deveria ler? Conta aí pra gente. Então, para começar, eu acho que na pandemia, né, a melhor, não a melhor, né, mas para mim foi a melhor solução foi realmente mergulhar de cabeça nos meus livros, né? Foi uma distração, foi um passatempo, mas também foi uma coisa que eu poderia fazer que me ajudaria a melhorar como estudante, como leitora, como escritora. E até se você não trabalha com isso, é um hobby muito bom que ajuda em várias outras coisas. Então, eu acho que uma leitura leve, para quem ainda assim está começando no mundo da leitura, ou para quem só quer aquele livro que é rápido e que a história é completinha, que não deixa nenhuma ponta solta. Para quem gosta de romance, eu recomendaria Como Sobreviver à Realeza. É um livro muito bom, muito curtinho, a capa é lindíssima, a história é super fofa, super rápida, se passa em algumas localizações diferentes, então você tem aquela sensação de que você está viajando junto com a personagem, que é uma coisa que eu amo, né? Eu sempre brinco que meu passaporte não é carimbado, mas eu já conheci mais de 20 países, só pelas páginas dos meus livros. E do outro lado, para quem gosta mais de fantasia, como eu confesso que é um gênero que eu tenho um lugar especial no meu coração, o melhor livro que eu li ano passado, sem dúvida nenhuma, assim, de 1000 a 0, foi um livro chamado Six of Crows. O nome é em inglês, mas o livro é em português. Eu não sei porque eles não traduziram o nome. É um livro da Gutenberg, a editora. E é muito bom. É o primeiro livro de uma duologia. Eu tô para ler o segundo. E é perfeito. É narrado em vários pontos de vista diferentes. Os personagens são muito bem construídos. A leitura não é pesada, apesar de ser um livro de fantasia. Ele não é grande. Então, eu recomendaria esses 2. E sobre o livro que todo mundo deveria ler, olha, tem alguns. Mas eu acho que todo mundo deveria ler. Eu vou dar 2 sugestões. Primeiro é Extraordinário. Os 2 livros que eu vou sugerir têm filme, mas eu recomendo ler antes de ver o filme. O primeiro livro é Extraordinário. Eu li esse livro com 15 anos. Eu lembro que foi o primeiro livro que eu li em que eu solucei de tanto chorar, mas no sentido bom. Eu não estava chorando porque era triste, eu estava chorando de emoção. É um livro lindo sobre compaixão, sobre amizade, sobre aceitar quem a gente é. E um outro livro muito bom que eu li, que eu também chorei lendo, e eu chorei vendo o filme, é O Sol Também é uma Estrela. Também um livro curto, um livro que é narrado em pontos de vista diferentes, e que a história, basicamente, se passa toda no período de um dia. Então, você fica, né, acompanhando os personagens ao longo daquele dia ali. E para quem gosta de um pouco de romance, mas não uma coisa que seja só o foco daquela história, também vai adorar isso. Nossa, muito bom. E muito diferente também. Confesso que eu ainda não li nenhum desses, mas já vou querer anotar aqui para botar na minha lista. Um livro que eu vou deixar aqui de recomendação e que, inclusive, a gente comentou sobre ele e que eu acho que foi o livro, assim, o meu favorito de 2020 e que foi aquele livro bem água com açúcar, Teto para Dois.
E olha, que livro incrível! Então, esse fica aqui como a minha dica. Ingrid, quero te agradecer muito pela sua participação aqui hoje, pela troca e experiência. Espero que você possa voltar em outras oportunidades. Eu adorei, eu que agradeço. E pode me chamar que eu volto sim. E obrigada, ouvintes do Entrosa, por me escutarem hoje, por estarem aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É isso, pessoal. E eu vejo vocês nas próximas.